Eu estou em uma floresta de alimentos. Você já ouviu falar a respeito disso? Talvez você tenha ouvido falar a respeito de agrofloresta. É sobre a agrofloresta mesmo que eu estou falando. Mas eu quero fazer um destaque aqui. Por que eu trago esse nome de floresta de alimentos? Porque conceitualmente, a agrofloresta simplesmente precisa ter um componente agrícola e um componente arbóreo, ou seja, árvores e alguma fruta ou um feijão, um milho, alguma espécie de roça. Isso já caracteriza uma agrofloresta, tá? E antes de eu continuar, que eu vou explicar para você por que eu estou chamando de floresta de alimentos e eu estou fazendo essa diferenciação, eu peço para você que, se ainda não segue o nosso canal, clica aí para começar a seguir, que tem conteúdo muito legal. A gente está publicando toda terça e quinta-feira, tá? E aí, você também compartilha com as pessoas para esse conhecimento chegar mais distante. Então, essa coisa, né, de conceitualmente, se eu tenho uma área que tem uma braquiária, que é um capim, né, para gado e tudo, e tem um eucalipto, que é uma árvore, eu já tenho uma agrofloresta conceitualmente. Mas aqui eu tenho uma floresta de alimentos, porque floresta não se faz apenas com árvores. Floresta tem toda uma complexidade, toda uma teia envolvida ali. E olha só, a gente tem aqui produção. Ó, as bananeiras. Vocês acreditam que essas bananeiras aqui só tem 7 meses? São bananeiras que foi trabalhado, né? Foi pego uma genética boa. São mudas micropropagadas, que são um aspecto muito importante da agrofloresta. A gente trabalhar com espécies que são mais adaptadas aos lugares, tá? Mas ao mesmo tempo que eu tenho a produção aqui, banana, mamão, que já foi colhido um bocado, e tem um bocado ainda para se colher, tá? Porque eu estou falando de uma área grande. Quando a gente fala grande na agrofloresta, muita gente tem a noção de umas extensas áreas, hectares e hectares. Mas se a gente pegar, ó, toda essa estrutura, olha só, a diversidade de plantas que eu tenho aqui, de forma organizada, eu consigo produzir mais, porque eu não estou produzindo apenas uma. Tem uma planta que tem uma necessidade maior de luz, outra que tem uma necessidade menor de luz. Por exemplo, eu estou falando aqui, ó, tem banana, tem mamão, que são plantas que precisam um pouco mais de luz. E bem aqui embaixo, olha quem eu tenho aqui, um cafezinho. Esse aqui é um café, que está com as plantas bem viçosas. E o interessante disso tudo, que toda essa estrutura, e olha só o que eu tenho aqui também, ó, árvores do futuro. Por que eu digo do futuro? Porque elas vão crescer ainda. Aí vai ser uma outra estrutura. Então, eu tô ao mesmo tempo que eu tenho produção agora, mas lá na frente eu vou ter outras produções de outras espécies. Tá certo? Porque assim, a ideia da agrofloresta é a gente conseguir produzir a todo momento. Então, nesse primeiro momento, eu tenho banana, tenho mamão, né? Poderia ter antes disso ainda milho, poderia ter hortaliças. Agora eu tenho aqui, ó, macaxeira, né? Ou mandioca para a gente poder colher. E essa mandioca que já cresceu, ela criou essas outras árvores, ó. Ela criou. Olha só o tanto de árvores que eu tenho aqui, ó. Então, esse trabalho de agrofloresta é um trabalho que é um trabalho a favor da vida. É um trabalho que a gente traz a dinâmica, a ideia de uma floresta para dentro das nossas produções agrícolas. E uma coisa interessante da gente levar em conta é que numa floresta, quando a gente anda, uma das primeiras coisas que a gente olha é para o chão para saber onde é que a gente está pisando, né? Se a gente está pisando, onde é que a gente está pisando, para não pisar no lugar errado. E uma das coisas muito interessantes que acontece é que normalmente a gente não vê terra, a gente vê matéria orgânica, folha, galhos, ali que faz com que aquela estrutura toda ela se amarre, vamos dizer assim, né? E uma planta começa a contribuir com outra. Diferentemente do que algumas pessoas dizem ou estudam, que na natureza existe a competição,
O entendimento que a gente traz para a agrofloresta é que, na verdade, não é uma competição, é uma cooperação onde uma cede espaço para a outra. E quando a gente entende toda essa dinâmica, a gente pode vir, por exemplo, esses guapuruvus que já passaram aqui, ó. Vou mostrar aqui um outro, nessa outra linha aqui. Pula para cá, para não pisar no canteiro, para a gente não compactar. E olha só esse guapuruvu, olha o tamanhozão dele aqui, ó. Esse guapuruvu já está na hora de ser podado. Para a gente não esperar ele ficar velho para daí eu fazer uma poda, como aconteceria na natureza. A natureza não tem pressa. Nós também não precisamos ter, mas a gente pode acelerar processos quando a gente entende a natureza. Quando a gente sabe como lidar. O que a natureza faria daqui a alguns anos, eu posso fazer agora. Assim eu consigo acelerar e assim eu consigo produzir mais e melhor. Porque com toda essa estrutura que eu tô olhando pro chão aqui, ó, e eu não tô vendo a terra, ó, tudo cobertinho. Isso aqui facilita para não ficar nascendo o que a gente chama de mato, né? O mato, que muita gente chama, são as espécies espontâneas. São aquelas que nascem espontaneamente. Plantas que nascem espontaneamente, normalmente elas nascem porque tem condição para elas nascerem ali. Elas não nascem para acabar com a área, elas nascem para contribuir. Então, se elas estão vendo, vamos dizer assim, a oportunidade de sair, elas saem. Uma das formas da gente controlar é com a matéria orgânica, colocando bastante matéria orgânica. Outra forma de controlar é a gente trabalhando com densidade de plantas e diversidade. Olha só. Olha aqui, ó. Olha o tanto de árvores que eu tenho aqui, ó. Tem até um marangue aqui. Marangue, se vocês não conhecem, é uma planta fantástica, muito gostoso. Parece é uma mini jaca. O pessoal costuma dizer assim, que o marangue é uma jaca com leite condensado. É muito docinha, muito gostosa. Ao mesmo tempo, ó, já tem o eucalipto aqui, ó. Junto, criando essas árvores que vão ser as minhas árvores do futuro. Então, cada momento na agrofloresta tem um consórcio, um grupo de plantas que está naquele momento. Depois daquele momento, a gente faz o manejo para daí outras virem. E com o tempo, todo esse manejo, toda essa densidade que a gente planta, que é com o propósito justamente de poder cortar, fazer poda, colocar no chão, porque é isso que a floresta faz, é uma ciclagem de nutrientes. A todo momento está acontecendo essa ciclagem de nutrientes. Está caindo galho, está caindo folha. E aí a natureza tão sábia, ela consegue transformar isso tudo em cada vez mais vida. Porque aí a gente cria aqui uma teia. E aí as pessoas podem perguntar, mas elas não competem, né? Essa coisa da competição. Mas o que é você está dizendo da cooperação? É porque é o seguinte... Eu sou um organismo e a gente tem aqui, ó, um jatobá, tem um marangue, tem xixá, tem gazeiro, enfim, tem um bocado de coisa. Eu posso dizer assim que dentro do meu organismo eu tenho um coração, eu tenho pulmão, eu tenho rim. Ah, o rim precisa sair daqui porque ele está tomando espaço do coração ou está tomando espaço do pulmão. A gente vê que não. Mas quando a gente une todos esses elementos, a gente faz o quê? A gente consegue fazer com que o corpo humano ele funcione de uma forma perfeita, né? Então, na natureza é isso, a gente precisa dessa diversidade, porque cada planta ela tem uma função, cada planta ela tem o papel dela aqui dentro, tá? E aí algumas inclusive são só para a gente fazer as podas e colocar, só não, né? Porque isso já é uma grande coisa que a natureza pode fazer. Da gente colocar esse material no solo para alimentar a vida do solo. A gente está trabalhando com solo vivo aqui, muito vivo, porque conforme vai passando o tempo vão vindo alguns organismos cada vez mais complexos. O que é essa palavra complexo? Que a gente está criando aqui lugares complexos, tá? Ambientes complexos. A complexidade está relacionada à teia. Que teia é essa? É uma teia que conecta essas plantas, que a gente chama também de simbiose. Ou seja, as plantas elas se comunicam entre si. E quanto mais vida a gente coloca aqui no sistema, mais vida nós vamos ter. É óbvio isso, mas assim, deixa eu explicar. Quanto mais vida nós temos, mais vidas nós vamos ter, porque novas formas de vida vão começar a aparecer aqui. Então, nessa minha área aqui, com todo esse solo coberto, vai começar a aparecer
alguns fungos benéficos para o solo. São as chamadas micorrizas, que funcionam como se fosse uma teinha de aranha. Se você já revirou umas folhas ali que estavam por um tempo em algum canto, talvez tenha visto, parece uma teinha de aranha. Aquilo lá é um fungo que chama micorriza. E essas micorrizas, elas têm a capacidade de funcionar como se fosse uma extensão da raiz. Elas vão lá distante, buscam nutrientes e trazem até a planta. Veja só que vantagem, que facilidade é isso de ter cobertura de solo, por exemplo. E com isso a gente vai criando essas teias, essas relações. Se vocês ainda não leram, eu recomendo ler um livro chamado A Vida Secreta das Plantas. Das árvores, melhor dizendo. Vida Secreta das Árvores. Esse livro ele mostra que as plantas elas se comunicam entre si. E realmente elas se comunicam. Elas conseguem, inclusive, entre aspas, ler pensamento. Então por isso que é importante também quando a gente vem trabalhar, vir com o coração tranquilo. Porque se a gente está plantando um alimento, que esse alimento ele seja nutrido de amor. E aí a gente consegue ter essa beleza que é essa agrofloresta aqui. Foram alguns amigos meus que plantaram aqui. Estou aqui em Fortaleza, não sei se eu já mencionei isso, mas acho que é uma coisa importante dizer. E tem açaí aqui também, ó. Olha que legal. A gente tá fazendo aqui um trabalho de acompanhamento dessas áreas. Olha só, aqui a gente tem uma capacidade de olhar para essa área de uma forma sistematizada. Que aí um dos nomes que a gente utiliza também é de sistema agroflorestal, não só agrofloresta. Por que a gente traz esse nome de sistema agroflorestal? Porque o sistema é algo sistematizado. Então a gente está trazendo o que a gente observa na floresta, trazendo para cá. Só que na floresta, você não vê uma linhazinha assim, ó, toda arrumadinha, ó. Ó, tá tudo em linha, ó. Até lá no final, ó, eu posso caminhar nesse canteiro aqui, que eu não vou pisar em cima das minhas plantas. Porque eu tô organizando de forma para facilitar o meu trabalho aqui. Não tô querendo dizer que na floresta tá errado, não, porque os animais já têm a dinâmica deles, que eles conseguem andar lá tranquilamente. Mas aqui eu preciso facilitar para conseguir colher meu mamão. Eu preciso facilitar para colher o cacho de bananeira. Eu preciso facilitar tudo de forma que eu não estrague o que eu estou fazendo. Por exemplo, se eu for colher esse cacho de bananeira e essa linha ela fosse bem aqui, a linha de árvores, bem aqui, estava sujeito a essa bananeira cair em cima das minhas árvores. Mas as minhas árvores estão aqui, ó, no cantinho aqui, ó, na linha. Olha o tanto, olha o tanto. Essa densidade, essa diversidade dá essa oportunidade para a gente poder escolher o que a gente quer para continuar o nosso sistema, tá? Então assim, isso eu estou fazendo uma leitura bem rápida desse sistema. Tem muita coisa que dá para falar aqui. Então, mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, meu filho, compartilha, curte, manda para todo mundo, tá? Porque aí eu vou gravar mais coisas, eu vou falando mais coisas a respeito de agrofloresta e você pode também ter na sua casa uma agrofloresta, uma floresta de alimentos. Mesmo que você mora num apartamento, você pode usar todos esses princípios que estão aqui aplicados para produzir o seu alimento, mesmo que seja um temperinho na varanda. Tá? A gente vai chegar nesse ponto aqui no canal de falar desses casos também, onde a gente planta em pequenos espaços. Mas se você tem um espacinho, olha só, não é muita coisa. Não é muita coisa, é o quê? Uns 30 por 30, meu amigo, você já tem muito alimento que você consegue produzir. Usando essa estratégia, olha só. Está se formando uma floresta. Quando eu disse que é uma floresta de alimentos, já é uma floresta de alimentos, porque o que acontece? Quando cai uma árvore, abre aquela clareira. Aqui foi como se fosse uma clareira há 7 meses atrás, quando não tinha nada, vamos dizer assim. Aí foi organizado, tudo plantado, agora dessa clareira já estão surgindo plantas. Tem algumas que já surgiram, que foram podadas, né? E outras que vão ser podadas, outras que vão sair do sistema, tá certo? Então tem muita coisa que eu acho que dá pra gente usar de conhecimento que a gente aprende aqui dentro da agrofloresta. Coisa de conhecimento para a vida mesmo, sabe? Vale a pena. Então, sigam aí, continuem, compartilhem e até logo.